Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Marco Zero do Joe Vitale. Hoje no capítulo 11, tem como título Caixa de Desejo ou Caixa de Presente? É uma pergunta, então. Caixa de Desejo ou Caixa de Presente? Tem uma frase do Dr. Joe Vitale, do Manual de Milagres, volume 1. Ele diz assim: quando eu comecei a entregar o controle do meu ego, eu disse: tudo bem, divino, não estou indo muito bem sozinho. Me ajude, me mostre o caminho e eu o farei. Foi quando eu encontrei a escada rolante da vida, a qual eu tenho subido desde então. Bill Phillips é uma lenda. Ele escreveu 3 livros best-seller, criou o famoso concurso Fitness Body for Life, com produtos nutricionais inovadores que mudam a vida, e contribuiu com milhões de dólares com a Make-A-Wish Foundation. E ele continua a apoiar as pessoas para conseguirem obter saúde e os objetivos de condicionamento físico em seu centro em Denver, no Colorado. Nós nos tornamos grandes amigos logo depois que ele transformou a minha vida há mais de uma década, quando eu entrei em seu concurso Body for Life, 5 vezes seguidas, perdendo quase 50 quilos em um ano. Mais tarde, entrei em seu Transformation Camp, que é uma abordagem de mudança total do ser. Agora que eu estou com 60 anos, eu estou novamente transformando meu corpo com a ajuda dele. Um dia estávamos almoçando com a sua bela esposa, a Maria, que também perdeu 30 quilos em 6 meses seguindo o seu programa. E ele disse algo estarrecedor. Ele disse assim: eu sempre soube que eu ganharia um anel do Super Bowl. Eu não sabia como que seria possível, já que não jogo futebol nos jogos famosos. Eu era treinador e preparador de muitos atletas, mas eu simplesmente sabia que aconteceria, mesmo sem qualquer prova de que fosse possível. No entanto, claro, em 15 de julho de 1998, durante a cerimônia de premiação, Bill foi chamado e presenteado com um anel do Super Bowl por seu apoio ao time vencedor, ou seja, o seu sonho se tornou realidade. Mas não terminou aí. Um ano depois, ele recebeu o segundo. Isso, disse ele. Isso mesmo. E aí, isso me fez sentir que a vida é simplesmente uma caixa de desejos. Eu achei aquilo fascinante. Aí eu tive que pesquisar. Perguntei para ele: você tinha a intenção de ganhar ou teve uma premonição de que ganharia? Um profundo pensador e praticante da meditação, Bill ensina transformação. Inclusive escolheu um livro com esse título, Escreveu um livro com esse título. E ele sabe que há mais na vida do que os olhos podem ver. Então ele me olhou sorrindo, assimilando a pergunta. E eu prossegui, explicando o que eu tinha em mente. Eu disse assim: a Oprah disse que sabia que seria famosa quando ainda era criança. Ayn Rand tinha a maior parte de sua filosofia de vida em mente quando tinha 6 anos de idade. E eu sempre soube que seria escritor. E eu continuei. Uma vez eu perguntei a mesma coisa para Rhonda Byrne, a criadora do filme de sucesso O Segredo, se ela tivera a intenção do filme ou se havia recebido uma inspiração para fazer. Mas ela não conseguiu me dizer com clareza. Ela só me disse que o atraiu. Mas de onde veio a ideia para fazê-lo? Você acha que tivemos a intenção daqueles sonhos ou que nós sintonizamos os nossos destinos? Ótima pergunta, disse Bill. Talvez a gente precise passar menos tempo pretendendo e mais tempo recebendo, eu sugeri. E ele adorou a ideia. Acredito que isso seja tão importante que quero repetir aqui como um tipo de aforismo. Então, vou repetir a frase dele. Talvez a gente precise
passar menos tempo pretendendo e mais tempo recebendo. Ou seja, a gente precisa passar menos tempo querendo as coisas e mais tempo recebendo as coisas. Conforme eu continuo praticando o Ho Oponopono para purificar, fica mais aparente que há um tipo de corrente submersa na vida. Em outras palavras, dá a sensação de que a divindade tem um plano para cada um de nós e temos que nos sintonizar com esse plano. Se a divindade está tentando nos guiar, precisamos silenciar para ouvir seus sussurros e sentir seus cutucões. Isso significa ficar em silêncio com mais frequência, para praticar mais a meditação e ouvir mais as flores e árvores. Eu vi o Dr. Heolen em um campo, uma vez, de braços cruzados, olhando algumas ervas daninhas. Quando perguntei o que estava fazendo, ele disse: ouvindo. E isso não era incomum. Ele sempre caminhava por jardins para ouvir as plantas. É uma tradição bem antiga dos havaianos, de não apenas respeitar todas as formas de vida, mas também de ouvir o que talvez estejam tentando falar ou escutar as dicas que possam estar nos dando. Lembre-se, sua realidade atual é simplesmente o que está acontecendo neste momento, baseado nas lembranças e crenças que você teve no passado. Você está agora no piloto automático. O seu futuro é um tanto previsível, porque qualquer um que olhe o seu presente com objetividade pode ver uma tendência de ir a um rumo ou a uma determinada direção. Porém, por baixo desta programação está um caminho de vida divino para você descobrir. De vez em quando me pedem para ler o futuro das pessoas, olhando o seu campo energético. E isso é fácil de fazer, pois a maioria delas está vestindo os seus próprios dados. As suas crenças, as lembranças estão bem ali, para que qualquer um veja. Qualquer um, exceto elas mesmas, é claro. Nós não conseguimos enxergar nossos próprios dados, porque estão próximos demais de nós. Não se admira que o Dr. Heolen sente com as pessoas e as descreva seu futuro. A maior parte por conta do que acreditam no momento. Suas lembranças é que comandam o show e não as suas inspirações. São os dados e não o divino para elas. Ao purificarem, vocês mudam de caminho. Uma vez ele disse assim, subitamente num evento do Limite Zero. À medida que você pratica o Ho Oponopono, você limpa os dados do seu subconsciente, que o liberta para ter o caminho que o divino lhe reserva. Quanto mais você purifica o seu inferior dessa programação, mais o seu superior pode guiar o seu caminho. Naquele mesmo almoço com o Bill Phillips, lá do início, lembra? A sua esposa me perguntou como saí da rua de Dallas no fim dos anos 70. Como eu saí das ruas de Dallas no fim dos anos 70. Ela estava fascinada com o fato de eu ter passado de falido e desconhecido à vida dos ricos e famosos. Eu fiz tudo, eu disse a Maria. Eu lia livros na biblioteca, ia a palestras gratuitas, sempre praticava os métodos todos de autoajuda que aprendi e simplesmente continuei trabalhando em mim mesmo para mudar meus problemas de autoestima e crenças limitadoras. Finalmente eu acabei percebendo que não ouvia o meu guia interior. A vida era mais dura. E quando eu ouvia o meu guia interior, tudo acabava sendo mais suave. E esse guia interior é o divino, orientando o nosso caminho sempre. Depois de praticar o Ho Oponopono por quase 10 anos, para mim, fica muito claro que os havaianos possuem uma ferramenta maravilhosa de limpeza dos dados para que possamos ouvir aquela pequena voz que vem de dentro, que podemos chamar de Deus, divino ou natureza. E basta ouvir. É simples assim.
Em vez de uma caixa de desejo, eu diria que a vida está mais para uma caixa de presente. Em lugar de colocar as suas intenções na caixa, talvez seja mais sábio olhar dentro da caixa e ver que presentes esperam por nós. Você preferiria dizer ao divino o que fazer ou aceitar os presentes que o divino tem para você já? Afinal, como diz o Dr. Heulen, a divindade não é um concierge. Não é alguém ali esperando para nos servir, né? Bill não sabia como que ele ganharia aquele anel do Super Bowl, mas ele ganhou. E 2 vezes. Eu não sabia como me tornaria escritor, mas me tornei. Sim, você pode rezar por seus desejos e necessidades e fingir que o seu eu consciente sabe o que é melhor. Mas por que você faria isso se a divindade é a fonte das magias e dos milagres? Os resultados são tão mais espetaculares quando você ouve as premonições do divino, a sua intuição, entregando o controle total à divindade que existe em você. Então, continue purificando e aceite as maravilhas que lhe são oferecidas. A sua vida é um milagre. Aceite o presente. Acho que esse áudio falou tudo, né? A gente não precisa nem tirar nem botar. Muito bonito. Eu desejo a vocês ótimas reflexões e até o próximo áudio.